Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um Sol da Justiça ao meio-dia e vamos dar início com uma oração ao Senhor. Nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por nos fornecer as condições para abraçarmos essa oportunidade. Senhor, esperança da igreja e esperança de Israel, estamos passando em um momento muito turbulento, no meio do contexto global. Mas nós sabemos que, conforme já temos lido na Tua Palavra, tudo o Senhor faz formoso ao seu tempo. Assim, por meio da Palavra do Senhor, nos ajuda a compreendermos e a entendermos as orientações que Tens para nós, de modo que nós possamos, meu Deus, chegar a esse tempo e o Senhor venha executar as grandes obras as quais o Senhor já tem, por meio da palavra que tens transmitido ao nosso coração, por meio do Espírito Santo, comunicado que o Senhor já reservou para aquele e aquela que teme ao nome do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos tudo, em nome do nosso Senhor, Teu bem-amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Quem for chegando aí, dá um alô aí, uma paz do Senhor, para eu poder estar nominando. Nesse momento eu quero engrandecer a Deus, né? Celebrar porque mais um dia a lei do Senhor prevaleceu e sustenta os céus e a terra. O versículo que eu tenho para hoje, nós vamos encontrar ele em Provérbios. Provérbios número 28 e o versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja Deus. Provérbios são conselhos práticos para a vida, tá? Esse é um livro que é pelos próprios pais da igreja, pela cultura judaica. Elda da Badia, paz do Senhor, alegria tê-la conosco, obrigado pelo carinho. E pelo contexto judaico, de que ele foi escrito por Salomão na sua meia-idade. Ou seja, ele já havia passado as experiências, os acontecimentos da juventude, da idade adulta, e ele já estava agora, como diz o pastor Jaime, de meio-dia para tarde já. Louvado seja Deus. Socorro Carvalho, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação, pelo carinho. Nos ajudem, compartilhem. Meu vídeo vai estar, esse vídeo e os outros estão lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Então Salomão escreveu daquilo que ele já tinha passado, experiências de vida. E se nós analisarmos, conforme está lá em 1 Reis, parece que é o capítulo de número 8 ou 9, quando o Senhor aparece para Salomão e diz, não, eu vou lhe dar sabedoria, Salomão, porque você pediu para administrar o meu povo, para gerenciar bem aquilo que me pertence. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ou seja, quando eu e você propomos em nosso coração dedicar a nossa vida a Deus, e dedicar a vida a Deus não significa só ler a Bíblia, congregar em uma igreja, não. Dedicar a vida a Deus é ofertar a Deus, e ofertar, servir a Deus, obedecer, procurar aplicar o conhecimento de Deus em todas as áreas da nossa vida, de modo que a nossa vida honre a Deus. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia diz que, lá em Tiago, no capítulo 1, que nós podemos pedir sabedoria a Deus, que Ele vai dar. E Ele não vai lançar em rosto. Porém, tem uma coisa, nós não podemos pedir duvidando que Ele vai fornecer sabedoria para nós. Não. Nós devemos ter aquela fé, aquela certeza, aquela confiança de que nas áreas da nossa vida nós vamos enxergar a Deus para nós podermos tomar as melhores decisões. Louvado seja o Senhor. Então Salomão escreveu aqui, e nesse capítulo 28, ele vai falar muito sobre a questão dos ímpios, do justo e tal. E ele chega a um ponto e ele diz o seguinte, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Louvado seja o Senhor. Mas primeiro eu quero analisar o que é transgressão. A palavra transgressão, do hebraico utilizado aqui, é pesa. E realmente a transgressão, que você transgredir, você passar de um limite, você passar de uma medida. Louvado seja o Senhor. Então transgredir é você ir além daquilo que o ser humano tem como moralmente
certo, correto para se fazer. Aí alguém pode relativizar e dizer, o que é moral é relativo, não é não. Não é. Nós temos um Código Penal brasileiro. Você quer que os crimes do Código Penal brasileiro sejam cometidos contra você? Não, ninguém quer que ninguém cometa crime contra ninguém. Então tem um padrão moral sim. Você quer que crimes sejam cometidos com sua família? De modo algum. Você quer que crimes sejam cometidos com o teu negócio, com o teu trabalho, o teu ganha-pão cotidiano? Eu acho que nós não queremos. Então tem sim um padrão moral e Deus na criação ele deixou esse sinal, ele deixou essa marca interiorizado no nosso coração, que eu já falei aqui, é o nosso ser interior, a nossa alma, e deixou na nossa consciência também. Ele deixou marcado as suas impressões digitais em nós, daquilo que é moralmente correto. Então você transgredir é você passar daquilo que é moralmente correto. Olha, ninguém quer que te desrespeitem e uma mulher dê em cima do seu marido. Você não quer, não é, esposa? Marido, você não quer que um homem dê em cima da sua mulher, francamente. Então tem padrão moral sim. Você não quer que sua família seja desrespeitada. Então, transgressão é isso. Agora, não é a transgressão em si. A grande questão é o ato de não confessar e não deixar, que é intitulado aqui como encobrir. Aquele que encobre a sua transgressão. E eu achei tão interessante aqui que a palavra encobrir do hebraico é casar, com H no final. K-A-S-A-H. Casar. E o interessante é que essa palavra, quando eu fui aqui estudar, ela diz o seguinte, é como se você trouxesse um animal para cevar. Você separasse ele, escondesse ele para cevar, para engordar, para ele ficar grande, ele ficar forte. Ou seja, então o que Salomão está querendo dizer? Olha, se você encobre a sua transgressão, confessa ela, você não deixa, você vai estar aumentando a força dela, aumentando o poder dela. E aqui eu trago um paralelo de ideias. Você vai lá em 1 Samuel, parece que é o capítulo 16, é aquele momento que Davi vai enfrentar o gigante. Mas Davi ainda está chegando. E antes de Davi chegar, a Bíblia diz que eles estavam aqui, Israel aqui num monte, filisteus no outro monte e um vale. A Bíblia diz que o filisteu subiu para afrontar Israel. Mais um pouco o filisteu desceu para afrontar Israel. Mais um pouco o filisteu subiu para afrontar Israel. Ou seja, quando eu não tomo posição, quando eu não tomo atitude, o inimigo ele ganha espaço. A transgressão ganha espaço. E nós sabemos que o que dá legalidade para o inimigo trabalhar é a questão das transgressões, é a questão do pecado. Ele dá legalidade para as hostes espirituais da maldade trabalhar contra as nossas vidas, influenciar pessoas contra nós, né? E consequentemente nós seremos derrotados. Então por isso que Salomão está dizendo, olha, aquele que encobre está fortalecendo, está robustecendo a transgressão está ganhando força. E a gente vê um mentiroso, ele mente, que se torna um hábito para ele. Pastor Junival, louvado seja Deus, obrigado por essa humildade, carinho, está participando conosco, viu? Foi uma benção poder conhecer o Senhor, viu? Homem de Deus. Então se eu encubro a minha transgressão, eu estou fortalecendo ela. Aí a gente vai. A pessoa que é costumeira de dar falso testemunho dos outros, ela dá tanto falso testemunho que uma hora ela vai se enrolar. O mentiroso vai ser pego na mentira. O adúltero, o cara começa a adulterar, uma hora ele é pego no adultério. O crente começa a beber escondido, uma hora é pego. O crente começa a ver coisa moral, uma hora aparece. Ou aparece ele pego no pecado ou aparece o prejuízo. Então por isso que a grande questão não é transgredir. Porque quando você vai lá em Salmos capítulo 14, parece que é o versículo 3, o salmista diz o seguinte, olha, o Senhor olhou dos céus para a terra para ver se havia algum justo, alguém que fizesse o bem. E a palavra bem lá é moralmente correto, alguém que fizesse algo que é moralmente correto. Mas o Senhor não achou ninguém. Não há quem busque a Ele, não há quem faça o bem. Então, todos pecaram, né? O salário do pecado é a morte. Então nós entendemos que a grande questão não é a transgressão. Isso aí é só o efeito. Mas Deus, por isso que a Bíblia não é uma filosofia, de maneira alguma. Porque a filosofia ela levanta problemas e não aponta soluções.
As Escrituras Sagradas são mais do que uma filosofia. É sabedoria de Deus para a nossa vida. É conhecimento de Deus para ampliar os horizontes do nosso entendimento e a compreensão do nosso viver, para que nós possamos experimentar o que é bem, o que é bom, o que é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E ela nos está ensinando aqui, ela está dizendo, olha, tem o efeito que é a transgressão, mas tem um problema. O problema é encobrir. Então nós temos que resolver um problema. E no próprio Provérbios 28:13, Salomão dá a receita de como resolver esse problema. Posso resolver? Se eu encubro, eu escondo, eu vou alimentando, ou então eu fico com medo assim, eu estou preso nesse pecado, eu estou preso nessa transgressão, meu Deus, misericórdia, aquilo vai sugando a tua energia, a tua força. Salomão dá o conselho, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ao passo, confessar e deixar, louvado seja o nome do Senhor. A grande questão de fazer as coisas escondido é porque quando você é pego no flagra, você fica sem força, você fica temeroso. Mas quando você está com a sua consciência limpa, não importa o que vão falar ou vão deixar de falar, ou como vão perseguir sua vida ou vasculhar ela, porque você está com a consciência limpa, porque você está no que é moralmente correto. E aqui Salomão está ensinando, confessar essa transgressão. Nós precisamos tirar daqui de dentro, do esconderijo. Nós precisamos arrancar da onde está encoberto e sacrificar esse animal que está sendo cevado, chamado transgressão. Sacrificar ele e apresentar ele no altar de Deus, para que ele seja queimado, a gordura tirada, e que seja um incenso em cheiro suave pelo sacrifício, por nós estarmos destruindo aquilo que é mal e desagrada a Deus. Ana Paula, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? Confessar. E como eu confesso? E a quem eu confesso? Quando você vai lá em 1 João, no capítulo número 2, o versículo 1, João diz o seguinte, olha, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. A Bíblia perguntou, tem esse efeito aqui, tem esse efeito desse problema, mas tem uma solução, louvado seja Deus. Tem uma solução para o meu e o teu problema. É um advogado que ele quer escutar as nossas problemáticas e ele quer nos ajudar a solvê-las. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu faço para confessar para o meu advogado, para que ele possa me oferecer o perdão? Quando você vai lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 6, olha, mas vocês quando for orar ao Pai de vocês, não sejam semelhantes aos fariseus e aos hipócritas, que eles se comprazem em orar, e aparecer nas praças, nas ruas orando, aquela coisa. Não, vocês fazem diferente. A oração de verdade de vocês, a oração de intimidade, não está falando que não pode orar na rua, não está falando que é pecado orar na rua, não. Está falando da intenção de aparecer, de orgulho, de vaidade. E aqui o Senhor Jesus está ensinando intimidade, porque Mateus capítulo 5, padrões de justiça do reino, 5, 6 e 7, padrões de justiça do reino. Então o Senhor Jesus está ensinando padrões morais, padrões de intimidade com o Pai, padrões de coisas corretas com Deus. Então ele está ensinando, ele está dizendo, olha, vocês podem orar em secreto. Peraí, então eu não sou obrigado a confessar as minhas coisas para as outras pessoas? Tem gente aí que se desboca falando a vida para os outros e nunca falou nada para Deus. Meu irmão, para com isso, se reserva. Perdoar para todo mundo, conviver, a Bíblia não manda conviver. Seguir a paz com todos enquanto estiver em vós. Enquanto estiver em mim, eu tenho paz com todo mundo. Louvado seja o Senhor. Perdoar, perdoo. Mas conviver, a Bíblia não manda. Olha o Senhor Jesus, 12 discípulos. Tinha os 12 discípulos. Desses 12, ele tinha 3. Foram os 3 que ele permitiu ver ele num momento de sofrimento, de aflição. Para reclinar a cabeça sobre o seio dele, intimidade. Jesus só tinha um. Para salvação, para perdão, para todo mundo. Mas intimidade não é para todo mundo. E quem decide isso? É eu e você, na nossa disposição e nas nossas atitudes. Tanto que a própria palavra orar ali, no grego, é proseuche. E proseuche significa
um fervor, uma disposição interna. Louvado seja o Senhor. Aí eu vou usar uma frase de Billy Graham: o que importa na oração não é a posição do corpo, mas a disposição aqui, ó, do coração. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E essa disposição na oração, levando a Deus: Senhor, eu cometi pecado, tem nome. Diz: Senhor, eu menti. Senhor, eu falei uma coisa errada. Senhor, eu vi o que eu não devia. Senhor, eu tomei certa atitude. Senhor, eu fui precipitado assim. Confessa. Deus está pronto a lhe ouvir, e é o que Ele quer. Ele quer lhe ouvir. Confesse a sua transgressão, para que você possa encontrar misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E confessando, consequentemente, você vai se sentindo confiante, recebendo força de Deus para deixar. Sabe por quê? Porque quando você está confessando, você está indo até Deus, o Pai. Sabe o que está acontecendo? Quando você vai lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, você está chegando ao trono da graça, a fim de achar misericórdia e ser ajudado em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Sim, dobrando os seus joelhos, o coração, a disposição está toda voltada para Deus em sinceridade, confessando seu pecado, você está diante do trono da graça. Aí o Pai está sentado no trono. Quem é que é teu advogado? O Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da salvação. Louvado seja Deus. O Pai, o Filho, e onde é que está o Espírito Santo? Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? A parte A do versículo diz: porque nós não sabemos pedir como convém, e Ele mesmo é que intercede nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. A Trindade, o eterno Deus, o Criador, trabalhando em meu e em seu favor. Louvado seja Deus. Sim, aí o que acontece? Eu encontro misericórdia. Aí o que acontece? Eu irei prosperar. E a palavra prosperar aqui não significa enriquecer. Não. A palavra prosperar aqui é sarrar, do hebraico. E sabe o que significa? Atravessar, ter continuidade, ou seja, nós vamos ter mais condições, vamos estar mais robustecidos para atravessar e superar os mares das intempéries, das dificuldades e das aflições da vida, porque nós não teremos mais o peso da transgressão nos atrapalhando, nós não teremos mais a parede da separação com Deus, que é a transgressão, porque eu já confessei, e eu já deixei, e eu estou alcançando misericórdia. Deus tem todos os recursos para me e te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos fazer assim, que nós possamos confessar, deixar e alcançar misericórdia, e aí Deus lançará a prosperidade dele, que é nos dar a capacidade de continuar, a nossa história continuar, a nossa família continuar. Louvado seja Deus. E mesmo se a morte nos alcançar, a nossa vida vai continuar, vida eterna para nós. Então as riquezas de Deus são infindas, as riquezas de Deus são inacabáveis, as riquezas de Deus são eternas, as riquezas de Deus são permanentes. Que nós possamos nos entregar assim a Deus. Nesse momento eu quero orar. Senhor Altíssimo e Todo-Poderoso, aquele cujos olhos são como chamas de fogo e nada há oculto na tua presença, apresentamos as nossas vidas a este que está assistindo essa live, a esta, aquele que posteriormente irá assistir, compartilhar. Que essa palavra nos dê a orientação e pelo Espírito Santo seja inoculada em nosso ser e nós sejamos capacitados a praticar, para que nós venhamos superar a força e o poder do pecado, romper todas as amarras e continuar, prosseguir e avançar como pessoas que têm atraído a atenção do Senhor nosso Deus na tua presença, e assim todo o tempo alcançar misericórdia, e o Senhor nos dá prosperidade em favor das nossas vidas. Nesse momento oramos ao Senhor agradecidos por todos esses recursos eternos, grandiosos e tão maravilhosos e graciosos que o Senhor tem fornecido para as nossas vidas. Nós não merecemos, mas tudo isso nós oramos e agradecemos. Sabemos que é em nome do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Este foi o Sol da Justiça ao meio-dia de hoje. Continue nos acompanhando. Eu estou sempre no meu Facebook, Breno Rodrigues Pereira. Eu estou me esforçando para todo dia lançar um versículo da Bíblia e uma explicação bíblica. Não é segundo o que eu acho. É uma explicação com respaldo na Bíblia, para que todos nós tenhamos melhores orientações de Deus.
Nos ajude lá, se inscreva no meu canal no YouTube, Suficiência das Escrituras. Lá tem estudos, tem devocionais, tem lives. Continue conosco. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.